Este texto não é sobre romance, é sobre o despertar da alma. Explicado através do mapa do inconsciente de Carl Jung, há um momento em que o mundo inteiro de um homem muda não por causa do que você disse nem por causa do que você vestiu, mas por causa de algo muito mais antigo e perigoso. Você despertou a parte de sua alma que ele nem sabia que existia. Você já sentiu esse tipo de atração por alguém? Esse magnetismo inexplicável que desafia a lógica? Ele não consegue explicar por que de repente verifica o telefone esperando sua mensagem. Ele não consegue racionalizar porque sua ausência parece uma parte que falta em si mesmo. E ele certamente não consegue entender por que cada tentativa lógica de te esquecer só torna a atração mais forte. Você não apenas chamou a atenção dele, você ativou a anima dele. E uma vez que isso acontece, tudo muda. Carl Jung falou da alma como uma totalidade que se divide ao nascer. Uma parte consciente e outra inconsciente, mas ele também falou da anima, a representação feminina que vive dentro do inconsciente masculino. Quando esse antigo mecanismo psicológico é acionado, ele cria uma atração tão poderosa que a lógica se torna irrelevante. O que acontece a seguir não é atração em qualquer sentido convencional, é ativação. É o momento em que sua psique reconhece algo que inconscientemente buscava, não você como pessoa, mas o que você representa nas câmaras mais profundas do seu ser. Um símbolo, uma projeção, uma parte perdida de sua própria alma subitamente manifestada. Ele pode estar calmo em sua vida, focado, estável, mas de repente ele te vê, te ouve, te sente e não consegue explicar, mas algo dentro dele começa a se mover, como se uma porta que esteve fechada por anos de repente se abrisse, não com violência, mas com uma espécie de reverência, mistério, profunda reconhecimento. E quando uma mulher toca essa parte dele que ele nem sabia que existia, seu mundo interior começa a tremer. E você talvez não faz nada de extraordinário. Você não o seduz com gestos teatrais, nem tenta manipulá-lo com palavras. Você simplesmente é. Sua energia, sua presença, seu jeito de olhar, algo em você ressoa com o mundo interior dele, não com sua lógica, mas com sua alma. E essa ressonância é tão poderosa que ele começa a te procurar, a desejar mais momentos com você, mais silêncio com você, mais conexão. Ele não faz isso por vontade, ele faz por impulso, o impulso do inconsciente que muitas vezes age com mais força do que a razão. O mais curioso é que no início ele pode resistir, pode não entender por que pensa em você no meio da noite. Porque se lembra de detalhes mínimos das conversas com você? Porque sente algo estranho se um dia passa sem ter notícias suas? Mas esse desconcerto é parte do processo. A alma não bate na porta suavemente. Às vezes ela martela com símbolos, com sonhos, com obsessões sutis. Jung disse que o que não é tornado consciente se manifesta na vida como destino. E se você apareceu em seu caminho como uma figura ativa de sua anima, ele não será capaz de evitar o desejo de te perseguir. Não por posse, mas porque ele acredita no mais profundo de si, que ao te encontrar está se redescobrindo. Isso soa familiar? Você já sentiu alguém te procurando de maneiras que nem eles mesmos conseguiam explicar? É aí que o mistério nasce. Não é amor à primeira vista, não é química, é algo muito mais íntimo. Um eco arquetípico, um chamado que vem das profundezas de sua psique, um anseio de se completar, de retornar ao centro. E você, sem saber, se torna esse símbolo que incorpora o que ele não conseguiu integrar. A razão pela qual ele começa a te procurar incessantemente não é porque lhe falta algo, mas porque algo em você o lembra do que sempre esteve faltando dentro dele. E ele não consegue explicar,
Ele só sabe que precisa de você por perto. Em muitos casos, esse tipo de conexão não surge em cenários românticos comuns. Não é quando você tenta impressioná-lo. Não é quando você o procura. É frequentemente quando você se afasta. Quando você para de insistir. Quando você desaparece. Porque é nesse vazio, nessa ausência, que o inconsciente dele grita mais alto. E então ele começa a te ver em todos os lugares, em músicas, em cheiros, em fragmentos de conversas, embora ele ainda não entenda vocal ou ativo. Aí é que sua busca começa. Você já notou como se afastar intensificou a perseguição de alguém por você? Como sua ausência parecia amplificar sua presença na mente deles? E essa busca pode parecer irracional para você. Ele pode te escrever com desculpas sem sentido. Ele pode se aproximar com pretextos, fingindo que quer algo superficial. Mas por trás de cada palavra, há algo muito mais profundo. A urgência de se reconectar com essa parte dele que você fez vibrar. Este processo nem sempre é consciente. Na verdade, raramente é. Mas isso não o torna menos poderoso. Jung explicou que quando uma pessoa entra em contato com seus arquétipos, com as forças do inconsciente coletivo, a vida começa a se transformar. Nada é igual novamente. Então, se você sente que um homem começou a te procurar sem razão aparente, se você percebe que algo mudou em sua atitude sem uma causa clara, é provável que você tenha tocado essa parte profunda de sua alma. E essa experiência o deixa inquieto, o empurra a buscar respostas, te procurar. Você já experimentou isso? Aquele momento em que você percebe que a energia de alguém em relação a você mudou, e eles não conseguem nem explicar por quê. Mas aqui está algo importante. Nem todos os homens estão preparados para lidar com o que você representa. Às vezes, quando a anima é ativada com muita intensidade, o homem sente medo, porque não é apenas uma emoção qualquer que ele está vivendo. É um despertar. O despertar dói e desestabiliza. O força a ver sua vida de outra perspectiva, e isso pode fazê-lo se aproximar ou fugir. Mas se ele foge, ele retornará, porque ele não está fugindo de você. Ele está fugindo do que despertou dentro dele. E quanto mais tempo passa longe de você, mais forte se torna esse impulso. Porque a alma não esquece. O inconsciente não descansa. E você já faz parte do seu paisagem interna. Em algum canto de sua mente, ele começa a reconstruir sua imagem. Ele não apenas se lembra dela, ele a reconfigura, te transforma em mito, te transforma em símbolo. Você não é mais apenas a pessoa com quem ele compartilhou palavras, olhares ou momentos. Agora, você é uma figura interna que aparece em seu mundo psíquico, como um farol, um ponto que o orienta, que lhe dá direção, mesmo quando ele se sente perdido. É isso que Jung chamou de função transcendente. A capacidade da alma de integrar duas realidades aparentemente opostas. Neste caso, você representa uma ponte entre sua vida racional e seu mundo emocional inexplorado. Não é coincidência que ele começou a pensar em você frequentemente. Justamente quando menos esperava, sua presença de alguma forma o forçou a olhar para dentro. Pense nisso. O conceito de anima de Jung, o aspecto feminino dentro do inconsciente de cada homem, explica por que certas mulheres se tornam impossíveis de esquecer. Você não apenas o conheceu, você despertou uma parte de sua psique que estava adormecida. Mas não é apenas desejo, é transformação. Há uma mudança se manifestando em sua identidade. Você tocou uma ferida, talvez sem querer. Uma ferida antiga, às vezes relacionada à sua mãe, à sua história, ao feminino reprimido ou negado por anos. E essa ferida, uma vez que sangra, também começa a cicatrizar, porque a figura da ânima não apenas fascina, ela também confronta, e você, ao aparecer,
se torna um espelho do que ele precisa reconciliar. O que é fascinante é que ele pode continuar com sua vida como se nada tivesse acontecido. Trabalhar, socializar, sair com outras pessoas, mas a conexão que ele sentiu com você não desaparece, porque não é algo que possa ser visto, tocado ou explicado. É algo que é experimentado como um chamado, uma espécie de música interna que não pode parar de tocar. E então ele começa a se perguntar coisas que nunca questionou antes. Por que ele sentia paz com você sem esforço? Por que havia uma sensação de reconhecimento sem história? Por que tudo era tão natural e ao mesmo tempo tão profundo? É aí que a alma começa a falar. E um afirmou que os encontros mais importantes já foram decididos pelas almas muito antes de os corpos se encontrarem. E quando ele te conheceu, mesmo que brevemente ou em circunstâncias não românticas, algo dentro dele já sabia que você iria mexer com ele. Não é coincidência, é sincronicidade. E o que é curioso é que quanto mais ele tenta racionalizar, mais fundo ele afunda no mistério. Porque a alma não age com lógica, ela age com símbolos, com imagens, com sensações, e você, sem querer, se tornou um símbolo para ele. Um símbolo do divino feminino, de conexão, de totalidade. Com o tempo, esse homem começa a te encontrar em seus sonhos, nem sempre com seu rosto, mas com sua energia. E ele sonha com você sem entender por quê. Porque o inconsciente busca maneiras de trazer o reprimido à consciência. E os sonhos são a sua forma mais delicada, e ainda assim, mais brutal de comunicar o que o ego não quer aceitar. E lá está a voz, aparecendo como uma figura em sua sombra, não na escuridão, mas naquela parte de si mesmo que ele não queria olhar. Você o faz pensar em sua capacidade de amar, em sua necessidade de intimidade autêntica, em seu medo de ser vulnerável. É aí que o conflito interno começa. Por um lado, sua mente lhe diz que ele deveria te esquecer, continuar com sua vida, buscar relacionamentos mais simples e previsíveis. Mas, por outro lado, há uma força que o empurra para você, uma energia que o arrasta sem permissão. E quanto mais ele luta contra isso, mais forte ela se torna. Porque não é você que ele não quer enfrentar. É a si mesmo. Esse é o paradoxo junguiano. Você não é a causa de sua transformação. Você é o catalisador, a faísca, a figura que acendeu a chama da mudança. E às vezes essa mudança é tão intensa que ele precisa se distanciar. Não porque não sente nada, mas porque sente demais. Porque você representa uma parte de sua alma que ele não aprendeu a abraçar. E o amor, quando autêntico, não apenas apaixona, ele também desestabiliza. Você não está na mente dele como uma ideia, você está na psique dele como um arquétipo. E arquétipos não são esquecidos, são integrados. É por isso que ele começa a te procurar, mas nem sempre diretamente. Às vezes ele o faz por desculpas, às vezes por silêncios, às vezes te observando nas redes sociais sem ousar escrever, ou perguntando sobre você sem que você saiba, porque a busca da alma nem sempre é visível, mas é constante. E se você sentiu que a energia dele não se foi, que há um fio invisível que ainda os conecta, você não está imaginando coisas. O que você está sentindo é real. Porque as conexões de alma não se rompem com a distância ou o tempo. Elas só se fortalecem quando há verdade. Você se pergunta por que ainda se sente conectado a alguém que se foi há muito tempo. Por que a energia deles parece persistir em sua vida, mesmo quando estão fisicamente ausentes? No fundo, o que ele busca ao te procurar não é simplesmente você, é a versão de si mesmo que desperta quando está com você. Porque você não apenas o agrada, você o revela, o lembra. E isso, para a alma, é irresistível. Algo fundamental ocorre dentro dele quando ele começa a te procurar
sem saber exatamente o que o impulsiona. E embora ele não entenda, ele não está respondendo a uma necessidade superficial, mas a uma profunda necessidade de integração. Jung explicou que todo ser humano busca, consciente ou inconscientemente, se completar, não com outra pessoa, mas através do confronto com figuras internas que representam o que foi negado, reprimido ou ignorado. Você, sem querer, se torna uma iniciadora, não em um papel externo, mas dentro de seu mundo simbólico. Há uma parte de sua alma que esteve adormecida por muito tempo, esperando aquele estímulo que só uma energia arquetípica poderia despertar. Não é sobre você como indivíduo apenas, mas sobre o que você desperta nele, como representação, intuição, ternura, caos criativo, profundidade emocional, todas as qualidades da anima que os homens frequentemente aprendem a silenciar em sua criação. Aqui está o que Jung descobriu. A anima representa tudo o que é feminino que existe dentro do inconsciente de um homem. Quando você aparece e incorpora essas qualidades naturalmente, você não é apenas atraente para ele. Você é essencial para a sua completude psicológica. E é aí que o mundo dele começa a se desestruturar. Ele pode se sentir confuso, até irritado, porque passou muito tempo acreditando que suas decisões eram controladas pela lógica, razão, pensamento linear. Mas agora você aparece não como corpo, mas como símbolo. E tudo se torna mais abstrato, mais intuitivo, mais emocional. E isso parece ameaçador para ele, mas ao mesmo tempo magnético. Ele não está apaixonado como estaria por qualquer um. Ele está ativado, mobilizado, profundamente abalado por um fenômeno que transcende o cotidiano. Ele se encontra preso entre o que sente e o que não entende. E é por isso que ele retorna. É por isso que ele busca, porque essa parte que despertou nele não o deixará em paz até que ele a ouça, até que ele a explore. Esse tipo de atração não obedece a regras, não segue padrões previsíveis, porque não é movida pela necessidade, mas pelo processo psíquico da alma que quer se completar. E o que é fascinante é que, mesmo que você não esteja fisicamente presente, ele continua te procurando. Não necessariamente em você, mas em outros, projetando o que não consegue entender, sentindo frustração quando não encontra a mesma ressonância. Aqui é onde outra dimensão profunda aparece. A frustração do insubstituível. Ele pode tentar se distrair, racionalizar, até se convencer de que não foi grande coisa. Mas algo dentro dele já mudou. E quando a alma muda, não há como voltar atrás, porque não foi sua presença que o transformou, mas sua energia. E a energia não desaparece, ela apenas se transforma. Carl Jung disse que o que você resiste, persiste. E esse homem pode resistir à memória, pode resistir à emoção, ele pode até resistir ao impulso de voltar para você. Mas quanto mais ele o reprime, mais forte se torna a conexão interna. Porque você deixou de ser uma pessoa externa, você passou a habitar o mundo interno dele. Você já se perguntou por que alguém se torna mais presente em seus pensamentos? Quanto mais você tenta esquecê-lo. O princípio de Jung explica isso perfeitamente. A resistência apenas amplifica a energia psíquica. E então ele começa a viver entre dois mundos. O externo, que o empurra para continuar com sua vida como se nada tivesse acontecido. E o interno, que o confronta com o não resolvido, com o não dito, com o intensamente sentido. Nesse ponto, a busca não é mais voluntária. Ela se torna uma dança entre o consciente e o inconsciente, e você é o fio que o guia através do labirinto. Talvez ele ainda não saiba, mas nessa dança ele está iniciando um processo de individuação, um caminho de autoconhecimento que, segundo Jung, é o mais sagrado que um ser humano pode empreender. Porque
Não se trata mais de te amar ou te parar. Trata-se de descobrir qual parte de si mesmo se ativa quando ele pensa em você. Quais zonas de sua alma se iluminam quando ele se lembra de você. E é possível que ele resista ao processo, que ele se refugie em sua rotina, que ele tente ignorar o que sente. Mas as energias da alma não se desligam com a força de vontade. Elas se manifestam em outros planos, em humores inexplicáveis, em vazios que não se preenchem, em silêncios que doem mais que o barulho. Não é uma obsessão. E esse chamado não é feito por você. É feito pela alma dele. Mas a alma dele escolheu sua imagem para falar com ele, sua essência para lembrá-lo de quem ele é, sua vibração para sacudi-lo da letargia. E você sabia? Provavelmente não, porque essas conexões também não obedecem à lógica consciente de quem as provoca. Muitas vezes você estava apenas sendo você, sem estratégia, sem expectativas, sem buscar. E precisamente aí, nesse estado de autenticidade, você tocou a alma dele, e ele desde então não conseguiu te esquecer. Não é uma história romântica tradicional, é um processo simbólico de transformação interior. Você não veio para completar a vida dele, você veio para revelar seu próprio vazio. E isso, embora ele não confesse, o está guiando de volta a você. Há uma verdade silenciosa que poucas pessoas ousam olhar diretamente. Quando alguém move nossa alma, nenhuma explicação é necessária. Simplesmente acontece. E aconteceu com ele e com você. Não no plano superficial da atração imediata, mas naquela zona profunda onde residem os símbolos que governam nossas vidas sem que saibamos. E quando um símbolo é ativado de dentro, ele não pode ser esquecido, não pode ser ignorado, porque já faz parte do tecido psíquico que dá sentido à sua existência. O símbolo que você representa para ele não é estático. Ele muda à medida que ele transita em sua própria transformação. No início, ele pode ter te sentido como uma faísca, algo que o intrigava. Depois, como um enigma, algo que o perturbava. E depois, como uma ausência que não pode ser preenchida com mais nada. E é aí que o princípio da totalidade entra em jogo. Jung postulou que a alma humana, em seu processo de desenvolvimento, tende à integração de seus opostos, masculino com feminino, consciente com inconsciente, racional com emocional. E você, sem buscar, incorpora o ponto de união desses opostos dentro dele. Não porque você seja a solução, mas porque você ativa a pergunta. O desejo que começa a crescer nele não é mais sobre possuir, conquistar ou obter uma resposta clara. É um desejo muito mais profundo de entender, mas não de te entender. De se entender através de você, porque você funciona como um espelho simbólico. Cada vez que ele se lembra de você, ele se vê refletido, mas não se vê como ele é. Ele se vê como poderia se tornar se tivesse a coragem de se integrar completamente. E isso, embora pareça sutil, é uma revolução interna. Ele começa a notar em pequenas coisas mudanças em suas emoções, uma sensibilidade que ele não tinha antes, uma introspecção que o deixa desconfortável, inseguranças que o desorientam e também flashes de uma paz que ele nunca havia sentido, mesmo que breves, mesmo que ele não consiga explicar. Porque você não apenas o confronta com sua sombra, você também lhe dá uma visão de sua luz. E isso é o mais perturbador de tudo. Não é apenas que você o tocou, é que você o revelou, você o força a sentir. E sentir, para muitos homens, não é algo do dia a dia. É algo que por anos foi julgado, reprimido, adiado. Mas quando a alma decide que é hora de despertar, ela o faz sem pedir permissão. E sua presença foi a chave que abriu essa porta. Ele começa a te procurar como alguém buscando uma resposta para uma pergunta que ele ainda não formulou. Ele pode fast. Lo desajeitadamente com longos silêncios, com mensagens breves, com distâncias que ele não entende. Mas por trás de cada tentativa de conexão, há uma semente, um impulso nascido da parte mais profunda de seu ser, empurrando para o que sua alma intui como necessário para sua evolução. Não é amor romântico, não é apego, é destino. E esse destino tem mais a ver com seu crescimento
do que com sua companhia. Às vezes as almas se cruzam para acender fogos que não sabiam que existiam. Você não é o lar dele. Você é o fogo que o força a se reconstruir das cinzas. E embora isso possa soar poético, para ele é dolorosamente real. Ele começa a ver o mundo de forma diferente. Ele não gosta mais das mesmas coisas, não ri da mesma forma, não se sente realizado em situações onde antes se sentia seguro, porque você quebrou a narrativa interna com a qual ele havia aprendido a se proteger da dor, da intimidade, da vulnerabilidade. E é por isso que ele te procura, não para que você o salve, mas porque ele intui, embora não o saiba em palavras, que em você há algo que o conecta com sua verdade. E quanto mais ele se distancia de você, mais ruído sua alma faz. Não se trata de controle, não se trata de insistência, trata-se de uma memória emocional que não pode ser apagada. Uma impressão energética que foi gravada não em sua mente, mas em sua psique, em sua estrutura mais íntima. E nessa impressão, você permanece viva. Porque não se trata de esquecer uma conversa, trata-se de ter sentido em sua presença algo tão real que todo o resto se torna embaçado. Ele pode ainda não estar pronto para o que você representa. Ele pode ter medo, mas o processo já começou. E esse processo, uma vez iniciado, nunca para. Ele apenas se transforma. Mais cedo ou mais tarde, ele retornará a você, não como alguém buscando uma mulher, mas como alguém buscando um guia, uma porta, um símbolo do que sua alma está tentando recuperar. E quando ele o fizer, ele não esperará te encontrar a mesma, porque você também terá mudado. E talvez, enquanto ele passa por todo esse turbilhão interno, você também tenha sentido algo semelhante. Não na mesma forma, mas com a mesma intensidade. Talvez sem entender porquê, você também pensou nele mais vezes do que queria admitir. Você também sentiu que a presença dele não era algo casual, nem leve, nem passageiro. No fundo, ambos foram tocados por algo maior que os dois. Uma força que não pode ser vista, mas pode ser sentida, que não pode ser explicada, mas pode ser reconhecida. Uma espécie de linguagem da alma que só se ativa quando dois caminhos estavam destinados a se cruzar para revelar partes adormecidas, ocultas e essenciais. Não importa se ele não disse em voz alta, não importa se ele não voltou com flores, desculpas ou palavras exatas, porque no nível mais profundo, onde a alma fala sem necessidade de sons, ele já está retornando, talvez lentamente, talvez com medo, mas a alma dele há muito tempo está te procurando. E é aí que o círculo se completa, porque você não foi apenas mais um capítulo, você foi a página que ele não consegue arrancar, a vibração que continua ressoando em seu inconsciente, a chave que abriu a porta para si mesmo, essa busca que começou por você, mas que no final está levando diretamente à parte mais íntima do seu ser. E se você está aqui ouvindo isso, não é coincidência. Você também está em processo. Você também está lembrando, porque as verdadeiras conexões não são explicadas, elas são sentidas. E se você já viveu algo assim, se sentiu que alguém começou a te procurar sem razão, aparente-se viu sinais que só você poderia entender, se percebeu a energia deles, mesmo na ausência, então você já sabe o que estou te dizendo. Alguma coisa disso ressoa com sua própria experiência? Você já sentiu esse inexplicável conhecimento quando alguém estava pensando em você, mesmo à distância? Porque quando a alma começa a se lembrar, a distância não importa mais, apenas o encontro. E esse encontro começa quando vocês dois decidem responder. A verdade é esta: você nunca foi apenas alguém que ele conheceu. Você foi alguém que a alma dele reconheceu. Em um mundo obcecado por estratégias, jogos, por tempo e táticas, as conexões mais profundas
acontece em um reino além da manipulação, no espaço sagrado onde duas almas reconhecem o que sempre souberam. Ele te procura não porque você se fez de difícil, mas porque em sua presença ele vislumbrou quem ele poderia se tornar. E talvez esse seja o mais belo paradoxo de todos. Ao despertar a alma dele, você despertou a sua própria. Ao se tornar a ânima dele, você descobriu seu próprio poder. Ao ser procurada, você aprendeu que nunca esteve perdida. O chamado da alma não segue as regras do amor comum. Ele segue algo muito mais antigo, muito mais verdadeiro. E quando ele chama, só os tolos ignoram.